Bem, gente, boa noite. Nós estamos começando o segundo dia da nossa oficina. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e dizer que essa oficina ela está sendo possível de ser realizada por conta de um apoio, de um incentivo cultural da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura de Fortaleza, e a realização é da Pensarte Gestão, a produtora dessa oficina, e eu gostaria de agradecer a presença de todos, e vamos começar, certo? Vocês estão conseguindo visualizar aí o slide? Sim. Show. Então, vamos lá. No primeiro dia da oficina, a gente conversou sobre cultura, sobre marketing cultural de uma forma mais teórica. Hoje, a gente vai conversar mais sobre a parte prática desse universo, certo? Em primeiro, eu gostaria de ressaltar as inúmeras nomenclaturas que a gente tem dentro da produção, né, dos profissionais de cultura. Nós temos agentes culturais, os investidores, produtores culturais, gestores culturais, os empreendedores e os artistas, sem os quais nada disso seria possível, né? A gente consegue, eu vou passar o mais breve possível para essa parte por essa parte mais técnica, digamos assim, por essa parte mais teórica, para a gente ir logo para a prática, certo? A gente tem algumas definições aqui de onde se encaixa cada cargo dentro da cultura, né? O produtor cultural é a pessoa que realiza as atividades culturais com fins remunerados, né? E é importante ressaltar que essa atividade tem ganhado muito reconhecimento no nosso país e tem ganhado tanto reconhecimento que o número de cursos ofertados para produtor cultural tem aumentado muito. A gente tem o agente cultural, que é um cidadão do poder público, né? Que ele se relaciona com essas práticas culturais específicas do município dele. A gente tem o gestor cultural, que ele é, por exemplo, um cargo mais focado para dentro das organizações, né? As organizações contratam um profissional de cultura para ser o gestor de cultura daquela organização, que vai avaliar projetos, que vai fazer propostas de novos projetos para serem apoiados pela organização. O empreendedor cultural, que ele gerencia as empresas culturais, né? Os artistas, que são assim as pessoas envolvidas na produção da arte em si, né? Digamos assim, a mão de obra da cultura de fato, que são os desenhistas, os pintores, escultores, dançarinos, fotógrafos, atores, dentre muitos outros que a gente conhece, né? E os investidores culturais são aquelas pessoas ou físicas ou jurídicas que incentivam financeiramente a cultura, ou através do incentivo de fomento ou através do incentivo fiscal. Aí quando a gente para ver essas nomenclaturas todas, a gente enxerga os dois lados da moeda, né? De um lado, a gente tem o agente, o produtor, o gestor e o empreendedor, que é quem coloca a mão na massa. Do outro lado, a gente tem o investidor, que é aquele que patrocina. E no meio ali das duas metades, a gente tem o artista, que ele é basicamente não, que ele é de onde nasce, digamos assim, o projeto, né? O trabalho dele é o que dá vida, o que dá origem àquele projeto. A gente tem algumas características desses profissionais de cultura, né? Uma delas é que eles são pessoas muito reflexivas em relação ao que eles estão fazendo, o que eles estão propondo, que eles têm um alto poder de aplicabilidade daquilo que pensa, né, naquilo que ele faz. Ele participa da vida política, articula e trabalha em rede, porque quem trabalha com cultura não trabalha só. Ele é muito familiarizado com a língua e a lógica desse mercado.
Ele propõe sempre novas formas de superar aquelas propostas, aquelas ideias, e ele normalmente é empreendedor e criativo. Dentro das atividades, o profissional de cultura, ele desenvolve estratégias no marketing cultural para divulgação dos projetos, ele gerencia a cultura de uma forma geral, tipo assim, em organizações como centros culturais, bibliotecas, galerias, museus. Ele faz captação de recursos, que a gente vai conversar muito sobre isso mais na frente de uma forma prática. Ele adequa os projetos a que eles estejam dentro das leis de incentivo, como a Lei Rouanet, por exemplo. Ele cria e coordena as equipes de apoio dessa prestação de serviço da cultura. Ele define orçamentos e cronogramas de trabalho para a realização desses projetos. Então, são inúmeras atividades que são efetuadas, são efetivadas pelos profissionais de cultura. Bem, quando a gente fala de mercado de cultura, a gente está falando de um mercado muito potente, porque ele é um mercado que cresce exponencialmente, diariamente, e que é cada vez mais forte. A cultura, ela é algo, como a gente falou no primeiro dia da oficina, ela está diretamente ligada a crenças, a hábitos, a conhecimentos. Então, a gente não pode viver sem isso. Na verdade, ela pode ser vista como uma atividade, uma realização que dá sentido ao ser humano, que significa a sua vida, o seu projeto de futuro. E quando a gente para conversar sobre os profissionais de cultura, a gente pode facilmente dizer que ele é o profissional do futuro, porque a cultura, ela é algo que nunca morre, ela é algo que sempre está sendo fomentada, que sempre está sendo incentivada, principalmente dos anos 90 para cá. O produtor cultural ele é um profissional que ele é especializado em planejar, organizar e coordenar os projetos e produtos culturais, artísticos, esportivos e até de divulgação científica. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê como o profissional de cultura tem um trabalho abrangente, como ele consegue abranger um mercado bacana, como ele tem oportunidades dentro do mercado, porque a cultura ela caminha muito junto do marketing, ela está em constante movimentação. Aí aqui eu separei alguns lugares, algumas empresas. Aliás, aqui eu separei alguns produtos que podem ser veiculados pela cultura, que podem ser incentivados e criados, como peças de teatro, programas de rádio, eventos esportivos, os mais diversos tipos de eventos, filmes, festivais, feiras, exposições, dentre muitos outros eventos, dentre muitos outros projetos que a cultura pode abranger e pode fomentar. E aqui eu separei alguns lugares onde o profissional de cultura pode trabalhar e desenvolver o trabalho dele, né? Esses lugares são casas de espetáculos, centros culturais, escolas, fundações, museus, teatros, as secretarias, os centros culturais, emissoras de televisão e de rádio. Então, são inúmeros lugares onde o profissional de cultura consegue se encaixar. Bem, em resumo, os profissionais de cultura, eles são a ponte entre os investidores e os artistas. Sem eles, a promoção de um artista seria basicamente, praticamente impossível. Eles cuidam de tudo, entre a ideia e a realização do projeto cultural. Aí a gente vai para a parte de planejamento. Colocando a mão na massa. Quando a gente tem um projeto cultural, a primeira coisa que a gente tem que definir são os 4 P's do marketing. Tibério, como que esses 4 P's do marketing eles se encaixam no nosso universo de cultura? Por quê? Porque tudo que você vai propor de cultura, você tem que enxergar como um produto, certo? Se você está propondo um festival, se você está propondo um evento, você precisa enxergar aquilo ali como um produto. Aí o que acontece? Você estabeleceu o que você quer fazer, o que você quer colocar no mercado, você vai precificar aquilo, vai saber aonde você quer estar e como você vai promover aquilo ali. Então, o produto é o que é,
Aqui se refere àquilo ali, né, o que você vai vender, digamos assim, qual é a sua ideia, qual é o seu projeto, qual é o seu trabalho. O preço é quanto aquele produto vale, né, tanto no que diz respeito ao valor do produto financeiramente falando, ou ao valor agregado que aquele produto pode trazer para aquela sociedade ou para quem o apoia. A praça é o lugar onde esse produto vai ser ofertado, que no caso seria, por exemplo, um festival, ou um evento, ou um filme, qual a praça ele vai ser ofertado, aonde ele vai ser ofertado. E a promoção é como? Como você vai vender esse produto? Como você vai colocar ele disponível? Como você vai anunciar? Como você vai promover? E esses são os 4 P's do marketing que se aplicam também aqui para a gente. Por isso, a oficina de marketing cultural. As oportunidades de usar o mix de marketing, elas são constantes, certo? Em qualquer evento que você for fazer ou qualquer projeto que você for propor, você pode incluir o mix de marketing, usar ele como uma ferramenta bem importante para alavancar as suas atividades. E aí, esse mix, ele sempre é usado como estratégia de mercado, certo? A gente precisa. Sempre que a gente vai propor alguma coisa, a gente precisa saber o que a gente está propondo, como a gente está propondo, onde a gente vai propor aquilo ali e quanto a gente vai cobrar por aquilo ali. Aí a gente vai para o planejamento. O planejamento ele tem 3 níveis: o nível estratégico, o tático e o operacional. No nível estratégico, a gente vai definir os objetivos maiores daquilo ali que você está propondo. O que eu quero atingir com aquilo ali? Qual é o meu principal objetivo? Quais são meus objetivos secundários? E aí, a partir disso, você consegue definir também os recursos que são necessários. O planejamento estratégico, ele passa pela definição do negócio, ele faz análise externa para saber os ambientes como é que estão os ambientes daquele negócio onde você está propondo. Ele faz análise interna para saber o que você tem de forte, o que você tem de fraco, como a gente viu na segunda-feira. Aí ele faz análise do cenário, faz uma previsão de evolução dos fatores, né, que influenciam ou podem influenciar o desempenho, e os valores, que são os princípios que norteiam a sua atividade, a atividade que você está organizando. Dentro do planejamento estratégico, vocês também podem incluir missão, visão, valores, objetivos, mas isso aqui está mais voltado para a organização, não tanto para uma produção, digamos assim. O que a gente pode aproveitar disso aqui, o que a gente aproveita disso aqui são objetivos, o que fazer, as estratégias do como fazer e as metas. Quando e por quem será feito. Por quê? Porque a produção, ela precisa ser dividida entre os vários profissionais que estão envolvidos naquilo ali. Então, a gente define quando e por quem vai ser feito. No tático, ele já é um segundo nível do planejamento estratégico, no qual cada envolvido se separa para definir os seus níveis individuais de contribuição para cada meta. Por exemplo, dentro de uma produção de um evento, você vai ter o artista, você vai ter o produtor, você vai ter aquele que gerencia, você vai ter a pessoa da iluminação, você vai ter uma pessoa que vai cuidar de bilheteria, você vai ter uma pessoa que vai cuidar da parte técnica. Então, cada profissional se enquadra dentro do seu quadrado e vê no planejamento tático definido o que cada profissional vai colaborar para aquilo ali. O planejamento tático, ele averigua os problemas que podem acontecer, as possíveis soluções, ele tem um processo de reflexão, porque nenhuma solução, nenhuma decisão pode ser tomada sem a reflexão, e ele age, ele escolhe a alternativa para solucionar aquele problema e coloca ela em ação. De uma forma bem geral, os planos táticos, eles traduzem-se em planos de marketing, né? Planos financeiros, planos de produção, plano de gestão de pessoa, dentre outros planos. E isso tudo se aplica também para a gente na cultura.
O plano operacional, ele é o plano que trabalha mais rápido. Ele é o plano que trabalha a curto prazo. Ele se inicia lá no tático, que também foi iniciado a partir do estratégico, e ele materializa o que foi definido no plano estratégico e no plano tático. Então, operacionalizar, o plano operacional, o planejamento operacional é aquele planejamento que vai colocar a mão na massa e realizar o que está sendo proposto. Os planos operacionais cuidam da rotina para assegurar que todas as pessoas executem suas tarefas e operações determinadas pela organização ou pela produção, no caso. E aí, esse plano operacional, é como se ele fosse aparar todas as arestas para evitar que qualquer problema atrapalhe a produção do espetáculo, atrapalhe a produção do evento. Então, o planejamento operacional, ele é praticamente, é como se ele fosse prever o que pode dar errado e já apontar soluções para aquilo ali. E aí a gente tem uma diferença entre planejamento de marketing e plano de marketing. Essa diferença é muito básica. A galera acaba confundindo um pouco. Mas o planejamento de marketing, ele é o processo o processo de definição de estratégia, o processo de reunir as informações, de coordenar as pessoas, estabelecer os materiais que são necessários para a execução daquele projeto. E o plano, ele é o documento que resume todo o planejamento. É como se você planejasse tudo no campo das ideias e quando você coloca no papel, esse é o plano de marketing. As características do plano de marketing, ele descreve a situação com todos os dados históricos do produto, do serviço, de concorrência. Ele descreve os objetivos e as estratégias, que a gente já conversou sobre isso, né? Uma dica de ouro: montar um plano de marketing é fundamental para a execução de qualquer evento, de qualquer projeto, principalmente porque ele é um documento no qual você consegue estabelecer todos os objetivos e prazos da sua comunicação. E sem a comunicação não há evento. Então vamos lá, vamos agora mais para a parte prática. Primeiro passo que a gente tem que definir é que tipo de evento, que tipo de produto, o que você quer propor, o que é o seu produto. Uma vez definido o seu produto, você consegue levar adiante as outras esferas da comunicação. O que acontece? Tibério, o meu projeto é uma exposição de artes plásticas. Então, eu já sei o que é o meu produto. O meu produto é essa exposição. Então, eu tenho que buscar estratégias a partir do momento que eu sei o que eu quero propor, ou então eu posso dizer assim, o meu projeto é uma exposição de fotografias do fotógrafo tal. Então, eu já tenho o que é o produto. O que é o produto? É a exposição do fotógrafo. Esse é o meu produto. Aí, eu tenho esse produto. Ok, está definido. Aí eu vou para o meu briefing. Tibério, o que é o briefing? O briefing é aquele momento onde você vai colocar no papel todas as ideias que você teve. Dentro do briefing, a gente também pode trabalhar o brainstorm, que é aquela velha e boa tempestade de ideias, quando você senta com a sua equipe e cada um vai dando a sua opinião e aos poucos vai juntando uma opinião com a outra até formar aquele processo e aquele projeto. E aí o que acontece? Você vai montar o seu briefing. O que é que precisa ter no briefing? O briefing é qual produto vai ser desenvolvido, quais os objetivos e a visão daquele projeto, qual a mensagem esse projeto quer passar, qual a expectativa desse projeto, com qual público o projeto vai se comunicar, quais as empresas que têm potencial de investimento para aquele projeto, quando o projeto será executado, como o projeto será veiculado. Então, tudo isso vai entrar no teu briefing. E muitas outras coisas. Qualquer informação ou dado que possa viabilizar a execução do projeto, ela tem que estar no briefing do projeto, certo? Isso é muito importante, porque, às vezes, quando a gente coloca
quando a gente deixa de colocar uma pequena informação que a gente acha que não tem tanta importância, ela pode gerar um ruído de comunicação muito grande futuramente, e isso pode atrapalhar muito a produção do teu projeto, a execução do projeto também. Então, uma vez que a gente tem o briefing, a gente vai conseguir compilar aquilo tudo e vai conseguir montar o que a gente vai fazer, né? Qual é o objetivo daquele projeto? Como a gente vai realizar? E aí é o momento de escolher os veículos e meios de comunicação. Você vai... eu vou anunciar na emissora tal, eu vou fazer um anúncio de rádio, eu vou fazer um anúncio de jornal, eu vou fazer um anúncio de revista, eu vou fazer um anúncio de outdoor, eu vou usar as mídias digitais. Então, é muito importante a gente parar e escolher esses veículos e esses meios. Só que esses veículos, esses meios, eles não são escolhidos de forma aleatória. Tibério, como que esses veículos são escolhidos? Como que esses meios são escolhidos? A partir do momento que você sabe o público que você quer alcançar. Se você quer alcançar um público mais jovem, digamos assim, então você investe mais pesado na mídia digital, porque o público mais jovem, ele está o tempo todo ali conectado com o celular, com a internet remota dele, e o que acontece? O último estudo que foi feito a respeito de tempo que as pessoas têm gastado na frente do celular, ou do computador, ou do tablet, gira em torno de 9 horas diárias. Então, no jovem, isso é muito mais forte, porque o pessoal já de uma idade mais madura, aquela galera ali dos 50 anos para lá, dos 40 anos para lá, é uma geração que ainda está no período de adaptação desse meio. Por exemplo, se você quer fazer um evento para terceira idade, para melhor idade, o ideal é você procurar veículos e meios de comunicação mais tradicionais. Mas aí, professor Tibério, eu não tenho verba para investir nesse tipo de produto, nesse tipo de meio, nesse tipo de veículo. Então, o que a gente faz? Observa-se o comportamento da melhor idade, que eles são mais próximos de Facebook do que de Instagram. Então, você foca mais a sua energia, você foca mais digamos assim, o seu investimento no Facebook do que no Instagram. Já se você vai propor um evento que seja para a galera, para a juventude, então você vai focar mais no Instagram do que no Facebook. Por quê? Porque a juventude, ela é mais ligada em Instagram do que em Facebook. O Facebook já se tornou meio que obsoleto para a galera mais jovem, para a galera mais jovial. E aí, a partir do momento que você escolhe o seu planejamento, os seus veículos, os seus meios de comunicação, você vai montar o seu planejamento de mídia. Eu montei esse planejamento como se a gente fosse ter um festival do dia 1º ao dia 4 de junho de 2021, certo? E a gente vai começar as veiculações em fevereiro, mês que vem. Normalmente, o planejamento ele é dividido em meses e em semanas. Esse daqui, quando a gente tem um mais elaborado, mais rebuscado, ele é dividido em dias também. Mas esse daqui eu fiz um pouco menor só para ficar mais fácil o aprendizado. Como é que funciona? A gente tem o mês de fevereiro, o de março, o de abril e o de maio para divulgar. Cada mês tem 4 semanas. Então, na primeira semana de fevereiro, você coloca assim, ó, S1 por dia. Então, tipo, vai ser, na primeira semana de fevereiro, a gente vai ter uma inserção de rádio por dia falando a respeito do festival. Por quê? Porque ainda está um pouco longe. Então, aqui é quando a gente começa a falar. Aí, na segunda semana de fevereiro, a gente já não coloca rádio. Na terceira, a gente já coloca uma inserção por dia. Quando a gente chega em março, a gente coloca
uma inserção por dia o mês todo. Todas as semanas, uma inserção por dia. Em abril, você já dobra essa quantidade. E aí você já vai ter uma visibilidade maior, você já está chegando perto do evento. Em maio, você dobrou de novo nas 2 primeiras semanas e nas 2 últimas semanas, que são os 15 dias que antecedem o evento, você está 8 vezes maior do que o número de inserção que você tinha na primeira semana de divulgação, que foi aquela primeira semana de fevereiro. Então, quanto mais próximo você vai chegando perto do evento, quanto mais próximo você vai chegando do evento que você está querendo propor, mais você vai intensificando a sua divulgação. Vocês vão ver que esse padrão se repete em todos os tipos de mídia. Tanto na mídia offline, que a gente colocou aqui, que eu coloquei aqui, rádio, outdoor, panfletagem, busdoor e carro de som. O carro de som, gente, esse 3H/D é 3 horas por dia. Aí você coloca aqui, no segundo mês, por exemplo, 6 horas por dia. No terceiro mês, continua às 6 horas. Quando você vai chegando perto, você põe 10 horas por dia. Essas 10 horas, elas são 10 horas ininterruptas, um carro rodando o tempo todo? Não necessariamente. Você pode fazer, por exemplo, você pode pegar 5 carros rodando 2 horas em lugares diferentes. Porque o carro de som ele é medido em horas. O outdoor, por exemplo, ele já é em bissemana. Você tem que fechar um contrato quinzenal ou um contrato mensal. Outro contrato quinzenal, aqui no caso foi um contrato mensal, aqui outro contrato mensal. Porque essas mídias off, elas são um pouco mais restritas quanto a essas veiculações de tipo assim, de você escolher o que você quer fazer, do jeito como você quer fazer, como a gente consegue fazer no digital. No digital, você vai criar um evento, você vai fazer essa semana esse festival, né? E aí a primeira coisa que você faz é criar o site do evento. Aí você vai incluir aquele evento na plataforma Google, para quando as pessoas pesquisarem, encontrarem o seu evento, encontrarem o seu site. E aí, dependendo de como for, eu coloquei aqui os investimentos de Facebook e Instagram, eu coloquei eles iguaizinhos. Mas dependendo de como for o seu público, você pode reforçar mais no Facebook ou você pode reforçar mais no Instagram. Isso vai depender muito do público que você está querendo atingir. Assim como todos os outros veículos que são escolhidos. Você pode dizer bem assim, o meu público escuta mais rádio, porque o evento que eu estou querendo comunicar é com uma galera que pega ônibus de manhã cedo, ou que escuta o rádio indo para o trabalho, então eu vou escolher esse horário e vou comunicar nesse horário. E aí você escolhe os outdoors mais próximos do seu evento, você escolhe o seu busdoor nas linhas de ônibus que passam próximos do local onde vai ser o seu evento, ou no local onde já foi feita a pesquisa e você sabe que tem uma reincidência maior do seu público. As panfletagens, você monta um mapa de panfletagem em locais estratégicos para atingir de melhor maneira o público que você está querendo alcançar. E assim você vai fazendo com qualquer veículo ou qualquer meio de comunicação que você escolha, que você acha que seja o ideal para divulgar o teu evento. Aí, a partir do momento que você tem esse planejamento de mídia, ele é a tua moeda de troca para você ir atrás dos incentivos, certo? Você está com isso aqui montado e aí você consegue mostrar para o investidor aonde a marca dele vai estar aparecendo quando ele investir no teu projeto. No caso, nesse caso aqui, esse festival seriam dia 1, 2, 3 e 4, né? São 4 dias de festival e ele é um evento de grande porte. A gente consegue ver pelo investimento que está sendo feito nesse evento, o investimento de comunicação no planejamento de mídia que está sendo feito nesse evento. A gente está contratando rádio, está contratando outdoor, está contratando equipe de panfletagem, busdoor, está contratando carro de som, investindo na produção de um site, pagando espaço no Google. Então, ele é um evento de grande porte. É um evento que ele tem uma certa notoriedade. E aí,
ele exige uma veiculação de grande porte também. Então, por isso que a gente vai ter 4 meses de veiculação, sempre aumentando as quantidades de veiculação, as quantidades de inserção, as quantidades de placa. Porque, por exemplo, no caso do outdoor, a gente tem aqui na primeira na primeira bissemana de fevereiro, a gente tem 2 placas de outdoor. Nas últimas, a gente já tem 10. Tudo é progressivo. Isso a gente trabalhando numa realidade em que você vai querer chegar, comunicar aos poucos. Primeiro você vai fazendo uma comunicação orgânica para as pessoas irem conhecendo o teu evento, irem sabendo que aquele evento vai acontecer. E depois você começa a massificar essa comunicação para que ela se torne cada vez mais intensa e o cliente o público seja cada vez mais impactado. No caso, você começar com uma panfletagem na primeira semana, na última semana você já está com 8 panfletagens por dia, 8 equipes de panfletagem divulgando o teu evento. Então, isso vai crescendo de acordo com a necessidade. No caso do planejamento das mídias offline, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para ser um pouco mais assertivo. Por quê? Porque na mídia offline, a gente demora um tempo para perceber se ela está de fato fazendo efeito, se ela está tendo o efeito esperado ou não. No digital, o feedback é imediato. Quando você faz uma publicação que aquela publicação não agrada, você já sabe no momento que ela foi publicada. Por quê? Porque as pessoas reagem no digital instantaneamente. Uma comunicação de rádio, por exemplo, você dificilmente vai conseguir identificar que aquela comunicação não está sendo assertiva nos primeiros dias. Você vai ver assim que as pessoas começam a comprar o ingresso do teu evento, digamos assim, e aí você começa a perguntar onde a pessoa soube do teu evento. E aí já apareceu gente que viu outdoor, já apareceu gente que recebeu panfleto, já apareceu gente que foi impactado nas redes sociais e não apareceu ninguém do rádio. Então aquela tua comunicação de rádio, ela não está sendo efetiva. Mas tu só vai conseguir perceber isso quando teu rádio já está há 30, 60 dias rodando. E aí você tem que tomar uma decisão. Você aumenta o investimento em rádio ou você para o investimento em rádio e vai investir mais no que de fato está dando retorno para você naquele momento. E aí essa decisão ela tem que ser mais assertiva possível, ela tem que ser o mais reflexiva possível. Ela vai entrar lá no teu plano tático. Por quê? No teu plano tático. Porque você está vendo, você já está operacionalizando aquilo ali, mas ele não está dando o resultado esperado. Então você volta para o plano tático e diz bem assim: não, a gente vai ter que mudar isso aqui. A gente vai ter que mudar essa estratégia. E aí, uma vez que você muda a estratégia, você vai ter que definir. Eu vou aumentar o meu investimento nisso aqui, ou eu vou tirar o investimento do rádio que não está me dando o retorno esperado e investir em outra coisa. Porque, por exemplo, gente, se o rádio não está dando para você o investimento que você estava esperando, o que você está investindo em rádio, ele pode te render centenas de leads na tua mídia digital. Certo? Então, tipo, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente vai fazer esse investimento. Quando a gente vai fazer esses investimentos. Porque o digital ele é mais barato e ele tem um alcance muito bacana. Mas tudo vai depender do público que você está querendo atingir. Gente, tem alguma dúvida sobre isso aqui? Deixa eu voltar aqui para a sala para conversar um pouco com vocês. Victor, Brandon, Mara. Estão conseguindo acompanhar direitinho? Tá tudo de boa? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, eu vou seguir, beleza? Vamos voltar lá para a apresentação.
Oi, Tibério, Certo. boa noite, pessoal. Eu tive um Boa contratempo, eu me noite. atrasei. Aí para eu não atrasar, para você que você já falou, aí eu tô tranquilo, eu vou prestar atenção da agora em diante. E qualquer dúvida eu te chamo aqui, tá bom? Obrigado. Tá, joia. Qualquer coisa, grita. Qualquer coisa, chama. Mas essa parte do planejamento de mídia, ela é uma parte bem legal de trabalhar, porque você enxerga onde o teu cliente está e aí você consegue uma mídia bem assertiva para alcançar aquele cliente da melhor forma. Não se tornar uma coisa chata de tipo o cliente receber o teu impacto, receber a tua informação e dizer, poxa, de novo? E não se tornar também uma coisa que caia no esquecimento. Então a gente tem que tomar. Por isso que eu montei esse plano, é, aumentando as inserções gradativamente. Porque esse primeiro mês, que é o mês de fevereiro, ele seria basicamente uma coisa mais orgânica. E aí, por exemplo, você começa com Facebook e Instagram fazendo uma publicação por dia. Às vezes até menos de uma publicação por dia. Você faz uma publicação dia sim, dia não, para não ir cansando o teu leitor. E aí, no segundo mês, você já vai fazendo 2 por dia, no terceiro mês já vai fazendo 4, e quando você vai se aproximando daquele evento, você vai aumentando, principalmente se você ainda não tiver o número esperado que você queria de pessoas inscritas ou de ingressos vendidos. Porque, gente, o poder de reposicionar a imagem de um evento, ele está aqui. Quando você percebe que tem algo errado, você percebe que fevereiro, você passou o mês de fevereiro e teve, seguiu o seu planejamento e você não teve clientes, você não teve venda de ingresso, você não teve a participação do pessoal. Então, você percebe que tem algo errado na tua comunicação. Ah, pode ser que esteja errado o veículo que eu escolhi, pode ser que esteja errado a minha comunicação, o que eu estou comunicando de fato, pode ser que eu não esteja conseguindo chamar a atenção para o meu evento como de fato eu queria estar chamando. Então, o que acontece? Você tem tempo quando você começa. Por isso que o ideal é a gente começar a divulgar bem antes. Nesse caso aqui, eu coloquei 4 meses, mas o ideal é que se comece a divulgar as coisas com mais antecedência possível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma festa que é nacional, o Carnaval. Quando encerra quem tiver a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro e conhecer uma escola de samba, por exemplo, daquelas que desfilam na Sapucaí, daquelas grandes, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e, tipo assim, terminou o carnaval, eles têm uma semana de folga e já começam a planejar o carnaval do ano que vem. E, detalhe, o carnaval é um evento que ele não precisa de divulgação. Ele é um evento que já está massificado no nosso povo, ele faz parte da nossa cultura em todo o nosso país. Ele não precisa de divulgação. Mas, mesmo sem precisar de divulgação, o, os trabalhos começam a ser realizados com 1 ano de antecedência. Então, quando você vai propor um evento, o ideal é que, se você tem um festival que acontece todo ano, ou se você tem um festival como, por exemplo, a Bienal, a Bienal do Livro. A Bienal do Livro é um evento cultural. E aí você tem a Bienal, que acontece no biênio, né? Ano sim, ano não. Quando você termina aquela Bienal daquele ano, terminou a Bienal de 2018, você já tem que começar a planejar a Bienal de 2020. Ah, Tibério, mas não é muita antecedência, não? Não, não é. Quanto mais tempo antes você começar a planejar, menor o risco de acontecer falhas, de acontecer problemas. A mesma coisa do planejamento da produção
se aplica ao planejamento de mídia. Quanto antes você começa a veicular o teu evento, você define data, define o que você quer fazer e define o público que você quer alcançar. Quanto antes você conseguir definir, fazer essas definições, aquelas lá do briefing que a gente viu lá atrás, essas aqui, do produto que vai ser desenvolvido, quais os objetivos, a mensagem que quer passar, a expectativa que tem do projeto, o público, como o projeto vai ser veiculado. Quanto antes você conseguir definir tudo isso e começar a sua veiculação, mais assertiva vai ser a sua comunicação, a sua forma de alcançar o seu consumidor. O consumidor daquele evento que você está propondo. Então, o que acontece? Eu montei aqui esse planejamentozinho para vocês verem como que você escolhe. Normalmente, o escopo do planejamento de mídia, ele é feito dessa forma. Quando é um evento, normalmente ele é feito separado em dias. Aqui eu separei ele em semanas, né? Que foi em fevereiro, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana do mês. Mas o ideal mesmo é que ele seja feito em dias, para você conseguir colocar assim. Você abre aquela planilha grande do Excel e diz assim, no dia tal, eu vou começar tal veículo. E esse veículo, ele vai até o dia tal. Nesse dia aqui, ele vai parar por causa disso, disso e disso. E aí ele continua nesse dia aqui. E aí, você pode, quando você divide ele em dias, você consegue combinar. Por exemplo, eu vou fazer panfletagem dia de terça, quinta e sábado. Já vamos supor que eu não posso fazer todos os dias, então eu vou fazer a panfletagem de terça, quinta e sábado. É interessante a panfletagem estar sendo feita sozinha, ou melhor é agregar ela com outra mídia que você escolheu. Aí você vai lá e coloca o seu carro de som junto da panfletagem, no mesmo horário que ela. E por que não tem carro de som na segunda, na quarta e na sexta? Porque o carro de som tá junto da panfletagem na terça, na quinta e no sábado. E aí você vai conseguindo fazer essas casadinhas. No Facebook e no Instagram, isso é mais fácil de fazer, porque quando você veicula algo no seu Instagram, você já pode automaticamente passar aquilo para o seu Facebook. O problema disso são os compartilhamentos. O problema não, a dificuldade são os compartilhamentos. Porque normalmente a pessoa vai pegar uma publicação do teu Instagram, vai compartilhar no story dela, e aí ela já compartilha também no story do Facebook. Quando ela ainda usa Facebook. Eu posso falar por mim quando eu digo assim, eu não uso mais Facebook. Eu só uso o Facebook quando eu preciso de resgatar alguma senha de alguma coisa que eu cadastrei com o Facebook. Mas dificilmente eu sou impactado por alguma coisa no meu Facebook porque eu não entro nele. Já no Instagram, eu entro inúmeras vezes por dia. Então, o consumidor Tibério, para ser impactado no digital, o ideal é que ele seja impactado no Instagram. No caso, eu não ando muito de transporte público. Eu normalmente ando mais de carro. Então o rádio é ideal para o Tibério. Não, para mim não. Porque eu nunca ouço rádio. Se você quer me impactar no carro, você vai ter que me impactar ou com um outdoor que chama a minha atenção, ou com a panfletagem no sinal. É assim que você vai impactar o consumidor Tibério. Por quê? Porque o Tibério normalmente não, o Tibério nunca ouve rádio. Então, se você quer impactar o Tibério no trajeto dele de carro, vai ter que ser pela panfletagem no sinal ou pelo outdoor. Se você quer impactar o Tibério no digital, você vai ter que impactar ele no Instagram, e aí você já faz o patrocinado do seu Instagram direcionando para o seu site. Que lá no seu site você vai coletar todas as informações do Tibério e gerar nele um lead. Então, tipo, assim que funciona essas casadinhas dos meios e dos veículos de comunicação. Beleza? Ficou tranquilo, gente, essa parte do planejamento de mídia? Tá de boinha, né?
Eu tenho uma dúvida sobre a questão do Instagram. Como ele é hoje uma plataforma, né, que alcança muito. Como é que eu consigo organizar a postagem nele? É por dia, 2 a 2 dias? Como é que você me orienta nesse caso? Porque, digamos, a plataforma que vai hospedar o site da exposição que eu estou organizando é o Instagram. Então, a gente está produzindo, assim, todo um card para divulgações nele. Aí a dúvida é essa, a ideia da gente era, digamos, como na semana antes da abertura da exposição, a cada dia a gente fazia a apresentação de cada artista que vai estar expondo. É correto esse cada dia ou 2 dias? Como é que eu só tenho 15 dias para exposições agora, então eu já estou me organizando nessa questão mesmo de mídias. Se eu vou publicar no Facebook, se eu for publicar no Instagram, e um amigo meu me aconselhou também a fazer cartazes, porque aqui eu tenho muitos moradores, a comunidade ainda não tem muito acesso à internet, então através de cartazes é melhor para que se algum sobrinho, algum neto, alguém tenha acesso ao internet ou computador, ou a computador, né, que possa ter interesse de buscar e ver a exposição, o site da exposição, né? Como é que você Breno, me orienta nesse aí, sentido? aí tu tem rádio local, aquelas rádios comunitárias Tenho, que são. tenho rádio, tem. Eu pensei em entrar em contato com eles também. Entre em contato com eles e como tu trabalha muito no esquema de permuta, oferece uma permuta para eles de participação no evento e tal. Talvez seja uma boa tu fazer esse anúnciozinho no rádio, que o pessoal de cidade pequena, de interior, normalmente ouve muito rádio. Sobre rede social, sobre Instagram, como tu falou que tu só tem 15 dias para começar a exposição, eu aconselho você que você comece a sua divulgação o mais rápido possível e que você pode colocar mais de uma divulgação por dia, sim, não tem nenhum problema. Só que tenta espaçar essa divulgação. Por exemplo, e tenta também alternar entre feed e stories. Tipo, eu tenho 3 publicações por dia. Então, eu vou fazer uma publicação no meu feed e aí vou fazer as outras 2 no meu Stories. Não tem problema você publicar todos os dias e você publicar mais de uma vez por dia, principalmente porque o teu evento vai acontecer daqui 15 dias. Então, aqui, ó, nesse planejamento que eu montei aqui, que é um planejamento de exemplo, eu comecei colocando uma publicação por dia no primeiro mês de divulgação, que foi o mês de fevereiro. No último mês de divulgação, porque o evento já começa dia 1º de junho, então o último mês de divulgação é maio. Eu estou colocando aqui, ó, 6 publicações por dia. Claro que elas têm um espaçamento. Você coloca uma, por exemplo, de 6 horas da manhã, que a galera de interior normalmente acorda cedo, para a galera já acordar e quando abrir a rede social, já ter lá o teu anúncio. Aí você vai colocando outra. E você pode casar stories com feed. Por exemplo, você faz uma publicação no seu feed com a legenda mais completa e no seu stories você linka aquela publicação. Você reposta só a figurinha, só o repost da publicação e você coloca lá, ó, maiores informações no nosso feed. E aí você pode programar, por exemplo, uma para as 6 da manhã, outra para o meio-dia e outra para as 18 horas. Elas ficam bem espaçadas, não cansam o teu consumidor, a pessoa que está sendo impactada, e tu vai casando o feed com o stories. E tu publicou no feed, compartilhe lá e saiba mais, entre no nosso feed. Para saber mais, entre no nosso feed. Não tem nenhum problema de você fazer publicação diária e nem de fazer mais de uma por dia. No seu caso, que você só tem 15 dias, o ideal é que você comece a encher de informação e colocar a tua informação para rodar, incentivar o compartilhamento. Se tu pudesse, por exemplo, propor uns sorteios, de dizer bem assim para a galera, se você compartilhar isso aqui, quem tiver mais curtida vai ganhar tal coisa, vai ganhar uma participação no evento. E aí tu vai incentivando a galera a compartilhar aquilo ali. Porque tu só tem 15 dias para divulgar o teu evento. É um espaço muito curto. Então, quanto mais tu conseguir divulgar,
quanto mais informação tu conseguir passar e quanto mais pessoas tu puder alcançar, melhor vai ser para o teu evento, porque o teu prazo tá muito curtinho. Ficou claro? Ou tu tem alguma coisa? Não, ficou bem claro. Eu entendi bem bastante. Olha, outra mídia que eu acho também importante aqui na minha comunidade é o WhatsApp, a gente fazer aquelas correntes de fake news, mas fazer uma corrente do bem. Aqui funciona muito, porque uma coisa que corre hoje é o WhatsApp da galera aqui. Então, outra ferramenta, né, importante a nosso favor é o WhatsApp. Assim, a galera usa muito. Pronto. Se tu conseguisse vincular, casar, por exemplo, a tua publicação do Facebook, por exemplo, eu fiz uma publicação no Instagram. Aí tu vai lá, pega o linkzinho daquela publicação, faz um textinho para fazer a corrente de WhatsApp e dispara no WhatsApp pedindo o compartilhamento da galera e já mandando o link da tua publicação no Instagram. Então, tipo, tu ia estar casando todas as mídias, entende? Porque o teu Instagram é casado com o Facebook. E aí, quando tu coloca, o teu site é hospedado no teu Instagram. E aí tu manda pelo WhatsApp já o link da publicação, que a pessoa já recebe a corrente, já bate o dedinho ali, já direciona ela direto para o Instagram, que já direciona ela direto para o site. Então tu consegue linkar toda a tua comunicação numa mensagem de WhatsApp. De boa? E eu acho também, Brendo, que o que ainda é muito forte no interior também é carro de som. Carro de som é muito. Quando eu botei carro de som aqui, eu botei pensando justamente em ti. Porque carro de som é muito forte no interior. Muito, muito forte mesmo. Eu tive a experiência de trabalhar em vários interiores quando eu trabalhava numa loteadora. Eu trabalhei um tempo, dois anos e meio numa loteadora, uma empresa uma construtora de lotes, né, de loteamentos. E aí a gente sempre contratava carro de som no interior, sempre, 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 e sempre tinha um retorno muito bom. Era uma mídia muito assertiva para a gente, o carro de som. A gente casava com a panfletagem e era uma mídia muito assertiva para a gente. Beleza? Posso seguir? Cadê vocês, gente? Vocês não estão calados. Show. Vou voltar para a apresentação. Aí, aqui, a gente vai falar de um negócio muito legal. Como preparar a cota de patrocínio? Aqui, nesse caso, as cotas de patrocínio que eu preparei focadas para esse evento aqui, certo? Que é um evento de grande porte, que vai ter 4 meses de divulgação, com vários veículos de comunicação falando a respeito dele. Então, ele é um evento de grande porte. E aí, eu montei 5 cotas de patrocínio para esse evento. Como ele é um festival que está sendo divulgado de forma massiva, então entende-se que ele é um festival para milhares de pessoas, certo? Que vai durar 4 dias e é para milhares de pessoas. E aí, o que acontece? Eu dividi aqui em 5 cotas de participação, de patrocínio. A primeira cota seria uma cota diamante, esse diamante, que só pode ser normalmente só pode ser um, porque ele vai aparecer como patrocinador em todas as comunicações durante todo o período de comunicação. E, além disso, ele vai ter direito a 50 convites para participar do evento. A cota de patrocínio dele é de R$100 mil. Tibério, essa cota de patrocínio é uma cota muito longe da minha realidade aqui na minha cidade, ou no meu bairro, ou no evento que eu estou querendo propor. Na verdade, eu estava querendo propor uma sketch, ou uma peça, ou uma exposição de artes plásticas e tal, mas a gente tem que abrir a nossa cabeça
que as secretarias de cultura, elas estão abrindo editais de incentivo, editais de grande porte. E, às vezes, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto, de dizer bem assim, eu quero produzir uma peça, para produzir essa peça eu preciso de 5 mil reais. E aí aparece um edital de teatro, que aquele edital é de 100 mil reais, e você fica assim, eu não vou botar a minha peça, porque eu só preciso de 5 mil para produzir a minha peça. Mas o que você pode fazer? Você pode potencializar o seu projeto para poder concorrer àquele edital. Você vai, como é que eu potencializo o meu projeto? Se você acha que você vai precisar de 5 mil reais para produzir a sua peça, incrementa teu cenário. Cria um cenário bacana. Cria um planejamento de mídia, pegando vários meios de comunicação e abrange os locais de atuação da tua peça. Por exemplo, eu queria criar a minha peça aqui na minha cidade e são 3 atores, a gente precisa de 3 figurinos e é isso, com 5 mil reais dava certo, mas esse projeto aí é para 100 mil. Então tu coloca, por exemplo, tu pega a tua peça, aumenta teu texto, tu inclui mais 5 ou 6 personagens, coloca 3 figurinos para cada um, e em vez de tu apresentar só na tua cidade, tu monta uma turnê pelo Brasil inteiro para ser aprovado. Imagina só, tu potencializou o teu projeto, aumentou o teu projeto, e aí você consegue entrar naquele edital que, na verdade, era 100 mil. Mas eu comecei com um projeto, meu projeto é tão mirrado, é só 5 mil. Aumenta o teu projeto, que dá certo. Aí, a cota diamante seria essa, de 100 mil, com 50 convites e aparecendo como patrocinador em tudo. A cota ouro, ele vai precisar fazer um investimento de 40 mil e ele vai ter a logo dele destacada em todas as mídias online durante todo o período de divulgação. E vai ter um destaque nas mídias off no mês de maio, que é o mês mais pesado de divulgação. Na cota de patrocínio prata, o investimento seria de 25 mil. Ele teria direito a 20 convites. A logo de destaque, a logo dele vai estar em destaque nas mídias online, nos meses de fevereiro e março, que são os primeiros meses de divulgação. E aí, isso aqui, tu já consegue encaixar, por exemplo, na tua cota ouro, a empresa vai ter destaque durante o período de divulgação na mídia online, né, de todo o período de divulgação, e na mídia off ele vai ter destaque só em maio. Aí tu chega, por exemplo, para um Boticário da vida, que em maio eles estão investindo pesado em Dia das Mães. Para eles, não é interessante estar como patrocinador e estar aparecendo o tempo todo. Talvez para eles não seja interessante. Mas para eles, talvez seja legal entrar só no mês de maio. E aí eles pegariam uma cota ouro para investir no teu projeto. Porque o foco era no mês de maio, eles vão receber os convites dele e vão ter a logo durante o resto do período de divulgação na mídia online. E aí, para eles, é vantajoso isso, sabe? E aí você pode encaixar de acordo com a necessidade da empresa também. De você dizer bem assim, tal empresa vai se encaixar melhor nessa divulgação de maio. Tal empresa se encaixa melhor na divulgação prata, que ela é mais forte em fevereiro e março. E aí você vai conseguindo chegar de forma mais assertiva em cada empresa. Na cota, aí eu montei aqui também, coloquei uma cota de apoio, que receberia 10 convites, faria um apoio de 7 mil reais, e a logo vai aparecer em todas as mídias impressas como apoio. Todas as mídias impressas, imagina só essa realidade, dele estar investindo 7 mil reais, e eu tenho aqui, por exemplo, mês de janeiro, mês de fevereiro, 4 panfletagens, com mais 8, são 12. Com mais 16, são 28. Imagina
se em cada panfletagem dessa a gente tiver distribuindo 1.000 panfletos, a gente vai ter aqui 50 mil panfletos com a logozinha dele ali como apoio, sendo distribuídos por toda a cidade, e ele investiu apenas 7 mil reais para isso. Então, para ele é muito vantajoso. Só a logo dele saindo nos panfletos já é muito vantajoso, sabe? E aí a gente usa esse tipo de argumento na hora de conseguir um apoio, que é um investimento pequeno e tem um retorno muito grande. O meu projeto, ele é de 100 mil reais. Se eu conseguir um patrocinador diamante, eu não preciso mais ir atrás de apoio, nem de logo de destaque, nem de permuta, nem de nada. Com os 100 mil reais do diamante, eu já consigo montar o meu projeto. Mas você pode não conseguir os 100 mil reais de diamante. Talvez seja mais fácil, dependendo do lugar onde você está, da cultura das empresas da cidade onde você mora, talvez seja mais fácil você conseguir 70 mil com 10 cotas de apoio do que você conseguir uma cota de patrocinador de 100 mil reais. E com 70 mil em 10 cotas de apoio, você consegue tocar o teu projeto. Se tu consegue 10 cotas de apoio e uma cota prata, pronto, você consegue realizar o teu projeto com os 95 mil. Sabe? Então, tipo, a gente monta essas cotas e a gente vai vendo como é que se encaixa melhor naquele mercado que a gente está inserido. E aí, eu botei aqui também uma cota de permuta. Como é que seria essa cota de permuta? No caso desse evento, que é um evento de grande porte, a gente poderia chegar para uma empresa de iluminação e dizer bem assim, olha, a gente quer oferecer uma permuta para vocês. A gente está... vocês vão fazer a iluminação do nosso evento, passam para a gente quanto que isso custaria e a gente coloca a logo de vocês no nosso panfleto. E, além disso, a gente devolve para vocês o valor investido em ingressos. Então, tipo, às vezes é interessante, é legal você fazer uma permuta assim. Você disponibiliza alguns ingressos, você vai ter o seu evento lotado e você consegue, às vezes, produzir um evento todo permutado. Você lota o teu evento, faz o teu constrói tudo aquilo ali, coloca o que tem que ser colocado, por exemplo, eu preciso produzir 100 mil panfletos para fazer essas 100 panfletagens. Poxa, é muita coisa. Procura uma gráfica. Ela pode, talvez, não investir financeiramente, mas ela pode te colocar a logozinha dela lá no canto do teu panfleto e fazer uma permuta contigo. Então, você ter várias cotas assim e ter maleabilidade entre essas cotas te abre um leque de opções muito grande de incentivo. Beleza? Tá de boa, gente, até aqui essa parte de patrocínio. Sim, tudo bem. Gente, vocês estão muito calados. O Vitor, só ouvi a voz dele uma vez quando ele me deu boa noite. A Mara ainda não ouvi a voz dela. Não, tá tudo tranquilo, cara. Tá dando pra entender tudo certinho. Você é daqui, Vitor? Eu sou naturalizado, né? Eu nasci e fui criado em São Paulo. Aí eu tô morando já há 6 anos no Ceará. Aí eu digo que eu sou Naturalizado. virei cearense por osmose. Entendo. O Brendo, ele é de Salvador. Aliás, ele é da Bahia, não é de Salvador. É do interior da Bahia. Mara, você é daqui mesmo de Fortaleza? Show. Então vamos continuar aqui para a gente poder finalizar o conteúdo e aí a gente bate um papo mais legal depois. Vamos lá. Gente, o que é um patrocínio? Um patrocínio é quando uma empresa investe em algo esperando um retorno positivo.
é aquilo que a gente conversou no primeiro dia da oficina a respeito de atrelar a imagem da empresa a algo que seja bacana, algo que seja legal, a um projeto que dê um retorno positivo para a imagem da organização. O patrocínio, na maioria das vezes, é a principal fonte de renda dos eventos. E, de fato, o interessante é que você consiga pagar todo o evento e tirar o seu lucro já com o patrocínio. O interessante é que você não dependa de bilheteria. O legal é você conseguir, por exemplo, com 100 mil reais eu consigo produzir meu evento, pagar todo mundo e tirar o meu lucro. Então eu consigo 100 mil reais de patrocínio. E o que vier de bilheteria é lucro. Então o que acontece? O patrocínio, na maioria das vezes, é a principal fonte de renda do evento, né? Traduz-se pela transação financeira entre uma empresa pública ou privada como patrocinadora. E aí ela oferece recursos em forma de verbas ou, né, a um evento ou atividade, ou seja, o patrocinado. E aí isso é o patrocínio, né? O patrocínio, ele tem alguns créditos, e cada crédito tem um significado e segue uma hierarquia. Tem o crédito de apresentação, né, que na escala hierárquica esse é o crédito que pode ser oferecido a um parceiro, né? E aí tem o de patrocínio, que é o segundo, que vai seguindo a escala, né? Que é aquele empreendedor que vai optar por utilizar o crédito de cota de patrocínio. Tem o apoio, que é aquele que a gente já conversou. Aí tem a colaboração, que muitas vezes, no nosso caso de leis de incentivo, muitas pessoas não sabem que a pessoa física também pode ser uma apoiadora, ela também pode ser uma colaboradora daquele projeto, daquele evento. Aí tem o crédito de promoção e o de realização e produção. Além disso, quando a gente vai procurar um cliente para o patrocínio, a gente tem que seguir alguns passos, certo? E esses passos são muito importantes para a gente poder fechar esse patrocínio com aquele cliente. Com aquele cliente não, com aquele que a gente tem que enxergar como cliente, porque a gente está ali querendo vender o nosso produto para ele, vender o nosso peixe para que ele possa ser um patrocinador. O primeiro passo é o passo da análise. Você vai fazer um briefing com o cliente para você entender qual é a necessidade daquela organização e como aquela organização pode apoiar o teu evento. Segundo passo é a aprovação da proposta e a assinatura do contrato. O terceiro passo seria a análise completa de todo o evento. E o quarto passo, a pesquisa de mercado. Certo? Pesquisa do que tem de concorrência, do mercado interno e externo, como a gente conversou na primeira aula. Aí a gente tem um segundo briefing aqui para ser seguido, que é a parte de estruturação. A gente vai identificar os itens comerciáveis do nosso projeto, vai definir as receitas que são possíveis, montar as cotas e elaborar um e-book básico do patrocínio, que é para poder levar para o patrocinador, para o patrocinador em potencial. Terceiro passo, consolidação. A gente vai definir os segmentos que a gente vai abordar para poder fazer aquele patrocínio, vai selecionar os setores econômicos das empresas, vai personalizar um e-book de patrocínio para cada empresa e vai comercializar as cotas, vai vender as cotas de patrocínio. E o último passo, e o passo mais maravilhoso de todos, é o fechamento. Quando você consegue fechar o contrato de patrocínio, fazer o follow-up dos itens de patrocínio, é muito importante você fazer registro desses itens, né, desse fechamento, e a elaboração do envio do relatório para o cliente, que é, depois de patrocínio fechado, depois de evento finalizado, você vai enviar para o seu cliente um relatório com tudo aquilo que aconteceu durante todo aquele evento e onde esteve a marca dele durante todo o evento.
Então, isso é muito importante, beleza? Esses 4 passos. A dinâmica de funcionamento do incentivo fiscal à cultura no Brasil, né? Primeiro, o produtor cultural apresenta o seu projeto para a Ancine, ou para a agência, ou o Ministério da Cultura, as entidades governamentais, estaduais, né? E vai buscar a aprovação daquele projeto pela Lei de Incentivo Fiscal. Depois, o projeto obtém a aprovação do órgão em que foi apresentado, federal, estadual ou municipal. E o terceiro passo dessa dinâmica, o terceiro, para encerrar o ciclo, né, é a captação dos recursos dos patrocinadores, doadores, investidores e distribuidoras. E aí, com isso, a gente encerra esse conteúdo. Gente, ficou de boa essa parte de conteúdo, de patrocínio, de cota, ficou tudo tranquilo? Ficou sim. Deu até um boom na cabeça assim, de ideia pra fazer. Deu até uma clareada, né? A intenção era essa mesmo, Victor. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tatiana, você quer falar alguma coisa? Não, Tibério, tranquilo. Você vai ainda dar continuidade ou já encerrou? O conteúdo nós encerramos. Pronto, então faço os agradecimentos. E a gente já está com quase 2 horas. Agradecer a todos. Sim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, do Leonardo, da Mara que saiu. Leonardo saiu também agora. Do Brendo, que está assistindo a gente da Bahia. Do Victor, que é paulista, mas está aqui no Ceará já naturalizado. Tatiana, a produtora dessa oficina, está aqui representando a Pensarte. Gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura de Fortaleza pela realização desse projeto, através do fomento pela Lei Aldir Blanc. Dizer que estou muito feliz de ter realizado esse projeto, que foi uma ideia muito, muito legal, muito maravilhosa. A gente não conversa muito sobre marketing quando a gente fala de cultura, e ter a oportunidade de falar sobre isso é muito bacana. Queria me deixar disponível para vocês, para o que for necessário. Dizer que vai ser muito bom poder estabelecer uma amizade com vocês, com você, Victor, com você, Brendo. Que o meu Instagram tá aí, Tibério Moreira, se vocês quiserem seguir, eu sigo de volta, a gente estabelece um contato, troca uma ideia, vai ser super legal, @TibérioAM. E aí, gente, é isso, gostaria de agradecer a vocês, e é isso, estamos encerrando a nossa oficina. Vocês querem acrescentar alguma coisa, querem falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Esses dias têm me proporcionado assim mais atenção com o meu projeto e também orientado agora ele na questão do marketing cultural, né? Porque o meu também pela lei de incentivo, pela lei Aldir Blanc aqui municipal, mas que assim os próximos que eu venha, né, a produzir, a entrar nesse meio de Tatiana aí, né, Tatiana, minha parceira, que eu Você venha não aprender tem assim, com parceira pessoas melhor, tão viu? capacitadas como o Tibério, como a Kaliane, como a Tatiana. Meu Deus, eu só tenho a agradecer mesmo. E nada, obrigada a você pela presença em todas as oficinas e cursos. E a gente pode estar trocando figurinha. Quando você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, tá certo? De lhe ajudar mesmo à distância. E eu também. Por isso que eu já deixei até meu arrobazinho aí para a gente poder manter contato. Quero ir conhecer esse interior da Bahia aí, viu, Brenda?
Aqui não chega a ser interior, não. É região metropolitana de Salvador. Metropolitana aí, Pertinho de Salvador. Só você atravessar de ferro ou de lancha, você tá na ilha de Taparica. Ilha de Taparica. Pronto, se sintam em casa. Tá joia. Gente, então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Breno, pela participação à distância. Vitor também, por terem ficado até o final.